Olá! Você sabia que dentro de jornalismo existem diversas carreiras que você pode seguir? Um estudo feito pela jornalista Denise Paiero, professora do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mostra que menos da metade dos jornalistas formados trabalham em redações jornalísticas. Mesmo com um leque de oportunidades tão grande, existem estudantes da área que não conhecem a pluralidade da profissão. O jornalismo corporativo não costuma ser um assunto muito explorado dentro das salas de aula, mas depois da formação, a maioria dos graduados optam por seguir este caminho. O mundo digital foi um dos precursores na formação dessa e de outras categorias jornalísticas. Nele, é possível pôr em prática o conhecimento adquirido em sala de aula de uma forma mais leve. Atualmente, estima-se que o jornalismo não tradicional cresça cada vez mais. Este foi o tema escolhido pela jornalista Sabrina Damas para a realização do seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Além do Tradijornal, é uma reportagem transmídia que trata das diversas possibilidades de carreira dentro do jornalismo. Eu sou Isabela Livorati e Sabrina Damas é minha convidada. O MAC Entrevista está começando. Oi Sabrina, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite. Oi Isa, tudo com você? Eu tô muito feliz por estar voltando aqui na faculdade. E como o seu TCC foi um tema muito legal, muito novo, assim, para os jornalistas, né? Então conta um pouquinho pra gente como surgiu a ideia desse TCC. Eu tive uma aula de jornalismo empresarial aqui, acho que foi no 5º semestre, com a professora Denise, inclusive. E nisso eu comecei a despertar muito interesse pela carreira corporativa, comecei a ver que tinha muito mais vagas do que o jornalismo convencional, muito mais vaga do que algumas emissoras de TV proporcionavam pra gente. Eu comecei a me envolver nesse tema e logo depois, no 6º semestre, foi quando a gente começou a fazer o projeto do TCC e eu vi que poderia ser uma oportunidade, porque eu tinha conseguido um estágio no mundo corporativo e muitos colegas me perguntavam, por que você está nesse estágio, o que você faz, como que você conseguiu, porque a maioria deles ainda estava desempregado, porque continuava tentando as vagas só nos meios tradicionais, né? Só nas redações que oferecem muito menos do que hoje as empresas que estão buscando jornalistas, né? Que legal. Então você viu uma oportunidade de mostrar tanto para os seus colegas quanto para outros jornalistas, né? Como era o mundo fora do tradicional. Sim. E as pessoas não conseguiam entender o que eu trabalhava. Até alguns professores chegaram a me perguntar o que eu estava fazendo numa empresa que não era específica de comunicação. Eu trabalho dentro de uma marca e eu cuido hoje em dia da parte de marketing, da parte de produto, e isso a gente não tinha muito contato na faculdade. Então muitas pessoas vieram me perguntar e aí eu fiz esse clique de, nossa, se tanta gente tem essa dúvida, tem tantos colegas meus que estão desempregados, por que eu não mostro para eles que eles podem continuar na carreira de jornalismo seguindo com essas vagas dentro das empresas, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Você mostrar a diversidade que a gente tem de opções. E por que você escolheu o formato transmídia para contar essa história, essa novidade das carreiras jornalísticas? Então, quando eu comecei a montar o projeto do TCC, eu tinha escolhido fazer uma websérie, porque a minha intenção era pegar esses profissionais do jornalismo e meio que acompanhar eles no dia a dia. Era uma coisa meio repórter por um dia. Eu ia mas seguir essas pessoas que estavam nas áreas que eu queria entrevistar e participar do dia delas. Então, eu ia pegar uma pessoa que trabalha com assessoria e acompanhar o dia a dia dela e passar pelas experiências para conseguir mostrar para a pessoa, né, para quem estava lendo o meu TCC, quais eram as atividades do dia a dia, o que elas faziam, os desafios, como que era mesmo, para as pessoas terem essa noção. Só que, né, eu fiz o meu TCC inteiro na pandemia, então eu fiz as entrevistas no começo de 2021, eu não consegui fazer nenhuma entrevista presencial, eu fiz todas pela internet, então eu tive que mudar um pouco e eu escolhi a narrativa transmídia por ser um produto digital, então acho que ele reflete essas mudanças do jornalismo, né, porque hoje o impresso está muito menos em foco do que o digital. Então eu escolhi fazer essa narrativa transmídia para dar essa intenção para o digital, para mostrar como isso está crescendo. E por ser uma segunda opção, já que eu não consegui acompanhar o dia a dia desses profissionais, então eu acrescentei alguns vídeos que eles mesmos gravaram para ter alguma interação. E eu achei que a narrativa foi a melhor forma de explorar isso. Sim, você pegou os vídeos deles, né?
você colocou no seu site e você ainda fez algumas imagens, né, algumas ilustrações sobre eles. Como surgiu a ideia de não usar fotos, usar ilustrações? Então, como eu falei, eu fiz todas as entrevistas online, né? Então, eu pedia pra eles, você pode me enviar uma foto? E aí as pessoas, às vezes os entrevistados não têm muita noção do tipo de foto que a gente precisa. Eles mandam com pessoas junto na foto, ou aquela foto que tem uma baixa qualidade. E quando eu fui fazer a diagramação do site, não estava visualmente estético, assim, estava esquisito. E como a gente aprendeu, assim, também ao longo da faculdade, que a narrativa transmídia, ela tem que ser um texto, assim, suculento, as pessoas têm que ter vontade de ler aquilo, eu achei melhor eu trazer os entrevistados em forma de uma ilustração para as pessoas conseguirem falar, olha, isso aqui tá bonito, vou me interessar para ler, né? Tudo bem, ele tá agradável esteticamente, então eu posso dar uma chance para eu começar a ler esse texto. Ai, ficou muito lindo mesmo, eu adorei, assim, o seu site tá maravilhoso. Obrigada. E como foi essas entrevistas online? Porque assim, eu sei que é difícil às vezes, a gente tá acostumado a fazer tudo pessoalmente, né? A tá cara a cara ali com a pessoa. E assim, no início da pandemia foi tudo isso quebrado. Imagina como deve ter sido fazer esse TCC online. Ai, foi bem difícil, assim, como eu tinha planejado, né, que nem eu falei, fazer essa websérie, então, quando eu comecei a fazer as entrevistas, que eu já sabia que eu não ia conseguir ter o produto que inicialmente eu tinha planejado no meu relatório, eu já fiquei meio desestabilizada, assim, eu já tava meio, o que eu vou fazer com essas imagens, né, porque eu não queria aparecer no meu TCC, eu acho que também não é de bom tom eu ficar aparecendo nas entrevistas, então eu sempre escolhia no Zoom, colocar o foco na imagem do meu entrevistado, mas não necessariamente ele estava numa posição boa, então, tinha gente que não estava com iluminação boa, ou que cortava meia cabeça, assim, com a tela do computador. Então eu dei uma sofrida pra falar assim, olha, você pode ajustar, fazer dessa forma? Tem alguns vídeos que eu gostaria de ter usado, inclusive, no meu trabalho, mas eu não consegui. Ou porque a minha internet caiu na hora que... Eu lembro de escutar, assim, cortado, o que a pessoa falou, e eu achei uma frase incrível, mas a minha internet caiu. E aí a pessoa tava com horário curto, ela não tinha mais pra eu perguntar a mesma coisa e ela regravar, então eu não pude utilizar algumas partes que eu queria muito utilizar, então eu coloquei só em formato de texto. E teve algumas entrevistas que ficaram melhores, né? Que a pessoa ela já tinha mais uma noção, já estava meio que acostumado a dar essas entrevistas online. Então ela já tinha uma iluminação melhor, um som melhor, ela deixou numa internet para conseguir ter menos falhas ao longo do vídeo. Então foi as que eu usei em vídeo no meu trabalho, eu coloquei dessa forma. As entrevistas que ficaram melhores foi a que eu coloquei em vídeo. É muito legal. A gente sabe que dentro da Transmídia a gente também tem aquilo de passar um conteúdo do site pro Instagram, pro Facebook. E eu quero que você conte pra gente um pouquinho de como foi esse processo de usar diferentes redes sociais, de usar um site. Como foi adaptar esses conteúdos? Quando eu fui montar o meu site, né, quando eu acabei de diagramar ele, que tinha acabado o texto, eu pensei, beleza, o que eu vou colocar aqui para o leitor ele ser atrativo para ele ficar no meu site, mas ao mesmo tempo conhecer mais sobre as pessoas que eu entrevistei. Então, em cada personagem, eu tentei fazer com que ele saísse do meu site para ou visitar a página do meu Instagram, que eu contava mais sobre o entrevistado, ou para ele visitar um conteúdo que o próprio entrevistado tinha criado. Então, por exemplo, quando eu entrevistei as pessoas que fizeram jornalismo digital, que elas trabalham no YouTube, eu linkava um vídeo que elas tinham feito. Ou, um professor que eu entrevistei, ele escreveu um livro, eu colocava um link do carrinho da Amazon para a pessoa dar uma olhada no vídeo dele. E isso de criar as redes sociais me ajudou muito no sentido de conseguir difundir o que eu tinha escrito. Então, tinha pessoas que não estavam afim de ler o meu texto, porque ele é grande, então eles queriam saber só um pedacinho assim, da história, um recorte que desse para entender. Então, o que eu coloquei nas minhas redes sociais era um recorte do que o entrevistado tinha falado. Alguma coisa que resumia tudo que ele tinha contado, para a pessoa que não estava com vontade de ler meu texto naquele momento pudesse entender o que eu estava dizendo nessa parte do texto. E foi bem legal poder fazer, porque eu aprendi alguns formatos que eu não tinha tanta noção. Eu, obviamente, já tinha feito na faculdade algumas edições de vídeo, edição de foto, mas para mim foi muito difícil essa parte de fazer, ainda mais que eu não tinha os programas para fazer essa edição. Então eu lembro que nas últimas semanas, assim, que tinha o prazo de entregar os vídeos, eu lembro que eu vim aqui no Mackenzie, que a faculdade já tinha reaberto. Uhum. E o professor Santoro deixou a gente utilizar os computadores para fazer essa edição, porque eu não tinha os programas, então quando eu comecei a fazer não tava ficando legal, assim, tava esquisito. Aí eu lembro que eu vim aqui, eu fiz a edição aqui na Mackenzie e isso me ajudou bastante.
Ai, que bom. E o que foi, assim, uma coisa que mais te marcou nesse projeto? Quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu tinha selecionado algumas áreas, porque senão meu projeto ia ficar imenso, né? Eu não ia ter tempo para entrevistar tantas pessoas quanto eu gostaria. E quando eu comecei a fazer as entrevistas, né, eu escolhi fazer sobre... O primeiro tema era jornalismo corporativo, então eu escolhi uma assessora de imprensa e uma comunicadora corporativa. E quando eu entrevistei elas, eu percebi que eu tinha muita afinidade com essa área. E eu meio que me apaixonei, assim, por estudar essa área. Eu quero, inclusive, fazer uma pós-graduação falando sobre isso, comunicação organizacional, sobre RP, que eu acho que é uma área do jornalismo que a gente tem um contato dentro da faculdade, mas que poderia ser muito maior e é muito maior do que a gente aprende na aula, né? Ele é muito diverso. Então, a coisa mais legal, assim, que aconteceu foi eu descobrir que eu tinha uma paixão dentro por uma área dessas que eu estava mostrando para as pessoas. Eu quero muito começar a trabalhar com isso. Ah, então o seu TCC, assim, mudou até a sua vida profissional? Mudou super. Me ajudou muito a... Porque quando a gente sai da faculdade, dá aquele medo, assim, né? O que eu quero pro futuro? O que eu vou fazer da minha carreira? E saber que eu falei com essas pessoas, que elas, quando começaram nesse mundo que era menos tradicional, que era menos falado, que não tinha tantas pessoas que a gente conhece dentro, e elas falaram, não, tá tudo bem, é meio inseguro, mas dá certo, me deu um conforto de eu falar assim, beleza, eu saí da faculdade, eu não tenho certeza do que eu quero fazer, mas tudo bem, as pessoas também não tinham e hoje elas são muito bem sucedidas. Então, quando eu percebi isso, que dá certo trabalhar com uma coisa que eu gosto, me deu um conforto, assim, que meu TCC me ajudou nessa parte. Ah, então, eu adorei essa TCC, assim, eu achei incrível. Eu não conhecia algumas coisas que o jornalista pode fazer que tinha dentro dele. E eu quero que você conte um pouquinho pra gente qual que foi a parte mais desafiadora de fazer esse projeto. Olha, eu acho que a parte mais desafiadora mesmo foi fazer durante a pandemia, porque eu estava fazendo estágio, home office, então eu tinha que tentar conciliar um horário que não pegasse as aulas, porque a gente precisava... estava em EAD, né? Eu precisava estar lá pela presença e não pegasse o meu estágio. Então, eu tinha que ver quando o entrevistado conseguia para dar um jeito de preparar todas as perguntas, ter um contato com a minha orientadora, né? Inclusive, um beijo aí pra Paty, que eu amo ela. Eu tinha que ter esse contato maior com ela de falar, olha, fulano respondeu há 30 minutos que ele consegue um horário hoje às 6 horas. Você pode dar uma olhada aqui nessas perguntas que eu quero fazer para ele, para ver se você acha que faz sentido? Então, para ter essa dinâmica de conseguir conciliar tudo que eu estava fazendo junto com o meu TCC, para mim foi a parte mais difícil. E você imaginava, assim, no meio da sua faculdade, encontrar tantas áreas dentro do jornalismo que as pessoas não sabiam? Não, quando eu comecei, inclusive, a fazer, e eu mostrei para minha orientadora as áreas que eu tinha escolhido, ela começou a me dar sugestão de outras áreas que eu poderia fazer as entrevistas, por exemplo, jornalismo de freelancer, assim, eu tive um contato, mas foi muito breve. E quando eu comecei a fazer as entrevistas e de fato me debruçar nesse tema, eu percebi que ele é muito maior, né? Que era uma coisa que eu não tive tanto contato com jornalismo independente e até freelancer mesmo, ter essa pessoa que faz textos, artigos para diferentes jornais e como ela conseguia fazer isso, né? Eu tinha uma dúvida muito grande, eu lembro de perguntar nas aulas assim, tá, mas como é que eu faço para conseguir um cliente? Eu chamo ele aonde? Eu ofereço meu portfólio? Eu mando um e-mail? Como que eu faço para alguém me dar um texto para eu escrever, alguém me contratar de forma freelancer? E quando eu comecei a fazer as entrevistas, que eu percebi que isso realmente era uma fonte de renda para muitos jornalistas hoje em dia, eu fiquei meio chocada, assim, que as pessoas realmente conseguem fazer disso uma profissão. Porque pra mim era uma coisa meio bico, eu tô com tempo aqui sobrando, eu tô de férias, alguma coisa assim, eu consigo fazer esse texto. Mas não, eu entrevistei uma jornalista que ela saiu da redação pra fazer isso, pra ela fazer os textos quando ela quisesse, do jeito que ela quisesse, dos assuntos que ela gosta. Então, pra mim, descobrir sobre o jornalismo independente, o jornalismo dos freelancers foi a parte mais, assim, libertadora, mais legal, que é uma área que eu não tive tanto contato dentro da faculdade e que foi a que eu descobri mais. A nossa conversa está muito legal, Sabrina, mas a gente continua no próximo bloco. O MAC Entrevista volta já. Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de Educação à Distância Mackenzie, graduação e pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursos completos com material didático e assistência online.
Acesse nosso site mackenzie.br e conheça as opções de cursos. Mackenzie, ainda mais perto de você. O Mac Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Sabrina Damas, autora do trabalho Além do Trad Jornal, resultado de seu TCC do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sabrina, a gente estava conversando um pouco sobre como são as áreas de atuação dentro do jornalismo não tradicional. E eu queria que você contasse pra gente como está acontecendo do seu TCC dentro da sua vida profissional. Eu estou usando muito, né, o meu TCC dentro da minha vida profissional, porque eu descobri muitas coisas com ele, então eu estou tentando expandir todo o meu conhecimento relacionado ao jornalismo para conseguir novas oportunidades dentro da carreira. Então eu quero começar a fazer alguns cursos relacionados ao que eu apresentei dentro do meu TCC, e eu acho que isso vai me ajudar muito na minha carreira. Ai, que bom! Eu acho assim, muito importante você sempre estar se atualizando ali, né? E você pode explicar agora um pouquinho pra gente como nasceu o nome do seu TCC, além do Trad Jornal, ali é uma junção de palavras, como você acabou pensando nele? Foi bem difícil, na verdade, quando eu tive que fazer a entrega do relatório, foi quando eu decidi colocar o nome, e eu tinha que mostrar um jeito, né, para a pessoa que fosse ler do que eu estava falando. Então, o subtítulo, né, que as diversas opções de atuação jornalística fora da redação, ele nasceu primeiro. Então, eu conversei com a minha orientadora e a gente falou, não, você tem que mostrar que o que você está falando é sobre áreas do jornalismo fora da redação. E aí a gente ficou pensando no que poderia ser um nome para a página do Instagram, que fosse curto, que desse para entender o que estava acontecendo. E aí a gente ficava, não, redação é tradicional, fez meio que um brainstorm. E aí chegamos no além do tradicional pro relatório, né, pro título do relatório. E quando a gente foi colocar no Instagram, a gente só juntou tradicional com jornal, e aí ficou Trad Jornal e ficou bonitinho. Aí a gente falou, beleza, vamos seguir assim. Ficou muito criativo, eu adorei ele. E conta pra gente também se você continua alimentando as redes sociais do trabalho, se você pretende continuar com o projeto. Então, no momento eu não tô alimentando ele, mas eu ganhei, assim, alguns seguidores magicamente, não sei como, porque eu não fiz nem divulgação. Acho que foi, sei lá, com a exposição que eu tive dentro do curso, comecei a receber alguns seguidores, e como eu tô tendo... as pessoas estão começando a ver o meu trabalho, eu acho que seria legal voltar a alimentar essas páginas. Então eu estou com uma proposta, né, de começar a fazer umas novas entrevistas com algumas áreas que eu não abordei dentro do trabalho, para continuar alimentando a página e para o site continuar vivo, né, que esse também... Agora eu lembrei que você me perguntou no começo por que eu escolhi fazer uma web reportagem. Esse também foi um dos intuitos, de eu sempre continuar alimentando o site. Então, se eu quiser fazer sobre outra área, eu posso simplesmente acrescentar uma parte no texto e fazer sobre marketing, por exemplo. Ou alguma outra área do jornalismo que eu queira explorar mais. Então, eu quero continuar assim alimentando. E como foi para você ter contato com tantas áreas quando você ainda estava na faculdade, assim? Eu acho que foi muito legal. Eu achava que, assim, a faculdade, eu vivia numa bolha quando eu comecei. Era isso, ou você ia pro rádio, ou você ia pra TV, ou você ia trabalhar na internet. E quando eu comecei a ter esse contato dentro do mundo profissional, quando eu comecei o estágio, eu comecei a ver que, meu Deus, eu não estava mais naquela bolha. Tinha muita coisa para ser explorada, eu tinha muito o que fazer, muito o que descobrir. Não era só o que eu estava na minha zona de conforto, assim, na faculdade. Quando eu saí daqui, eu acho que... E quando eu comecei a ter a exposição dessas áreas, eu acho que eu cresci muito mais e aprendi sobre todas essas áreas. Foi um contato muito legal, porque eu pude desenvolver o que eu já sabia fazer. Então, eu sempre gostei de fazer essa parte de texto, ficar mais no backstage das produções. Eu nunca gostei de ter uma exposição maior, assim, com câmera. Não era o que eu gostava de fazer na faculdade. E eu queria trabalhar mesmo em redação, escrevendo. E quando eu tive a oportunidade de fazer o que eu gostava sem estar exposta e conseguindo uma vaga de trabalho, eu acho que foi perfeito, assim, pra mim. Foi uma experiência muito boa. Super importante pra você, então, essa parte de estar fora ali do tradicional. E conta pra gente, você citou do seu estágio. O seu estágio é no jornalismo tradicional ou não? Não, eu trabalho dentro da área de marketing, eu faço análise de produto. Assim, no momento eu tô tentando mudar de área, como eu falei, eu queria muito conseguir entrar dentro de assessoria, RP, comunicação corporativa. Mas no meu estágio eu faço análise de produto, então eu acompanho
o desenvolvimento do produto, desde da criação do produto até a análise dele, a performance dele nas lojas, né? Que a gente teve, eu acho isso muito legal de falar. Quando eu comecei o estágio, eu estava no 5º semestre, se eu não me engano. E eu já tinha tido a disciplina de marketing aqui no Mackenzie, só que eu acho que, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi uma coisa muito libertadora e muito diferente. Porque eu comecei a ter contato com o universo que eu não tinha. Por exemplo, eu não sabia mexer no Excel quando eu saí da faculdade. Quando eu entrei na empresa, eles falaram, você vai ter que fazer análise, você vai ter que fazer performance com gráfico, tabela, PROC-V, umas palavras que eu nunca tinha escutado dentro da faculdade. Eu falei, meu Deus, o que eu tô me metendo aqui? Sabe, tipo, gente, vamos com calma, eu fiz jornalismo, menos. E aí eu acho que o mundo corporativo me ajudou muito a crescer, a entender essas outras formas de estar dentro do mundo da comunicação. E hoje eu me considero muito mais do que uma jornalista mesmo. Eu acho que eu sou muito uma profissional da comunicação e eu acho que é como deveria ser, né? Porque hoje em dia uma pessoa só é responsável por multitarefas. Então, quando eu comecei a fazer o estágio, isso me libertou muito a tirar essas amarras de ser uma jornalista só de redação, que ia trabalhar só com isso. Então, me ajudou bastante. E você comentou um pouquinho no bloco anterior que tem alguns jornalistas que preferem o freelance ou textos assim mais soltos, porque eles podem escrever sobre o que eles querem. E eu queria que você comentasse pra gente um pouquinho como você viu isso nos seus entrevistados. Nossa, uma das entrevistadas que eu fiz, que inclusive é a jornalista de freelancer, ela foi a minha chefe durante o meu primeiro estágio. Ela trabalhava antes na revista Exame, inclusive um beijo, Aline. Ela trabalhava na revista Exame e ela saiu pra viver o sonho da vida dela. Ela falou, chega, eu não aguento mais essa vida de redação. Ela teve burnout e ela falou, eu vou escrever só sobre o que eu quero quando eu quiser. Então, descobri que era possível ter uma vida, acho que pra mim, conseguir um primeiro estágio relacionado a freelancer e ela conseguir ter uma vida mais saudável, ver assim que você pode, no mundo do jornalismo, continuar a fazer o que você gosta sem ter essa amarra, acho que foi muito positivo. E saber que você pode, por exemplo, ao mesmo tempo que hoje eu trabalho com marketing, eu estou fazendo freelancer de áreas que eu gosto, escrevendo sobre coisas que eu gosto, então eu consigo conciliar essas duas coisas. E saber que isso é possível foi muito libertador mesmo. Eu acho muito importante você falar, porque no seu texto você até usou o termo passaralho, né? Uhum. Que é a demissão em massa dos jornalistas. Sim. E acontece isso também que você falou, de muitos jornalistas terem burnout, né? Porque Sim. eles ficaram muito sobrecarregados com essa demissão das redações depois da internet e tal. E eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, se você viu isso quando você estava pesquisando, dos jornalistas que, assim, se esgotaram em redação e foram procurar outras áreas. Sim, os meus entrevistados, né, inclusive a outra pessoa que eu entrevistei, a Kátia Brasil, de jornalismo independente, ela estava muito ligada a esse mundo da redação e ela resolveu sair porque ela não tinha espaço para falar sobre o que ela gostava. Ela sempre cobriu a Amazônia acho que ela trabalhava na Folha, se eu não me engano, e ela sempre cobriu sobre a Amazônia, mas ela falou, eu tinha uma matéria minúscula, eu não tinha destaque nenhum, eu queria falar sobre uma história, queria fazer uma investigação e eu não tinha esse espaço. Então ela migrou, né, para fora da redação por não ter um espaço. Ela chegou a ser ameaçada, inclusive por fazer essa cobertura na grande mídia, e hoje ela saiu e fez um super trabalho para falar sobre esse assunto. Então, os especialistas que eu comentei, que eu chamei para o meu trabalho também, né, o José Alberto e o professor Denis, eles também falam muito sobre isso, que eles trabalharam em redação, mas que, assim, é uma vida que é muito difícil, muito sofrida. Você não tem muita folga, você não tem muito tempo livre, você não ganha bem, você é maltratado, você é xingado, inclusive, pelas pessoas que estão na governança. Então, eu acho que é uma vida muito difícil. Saber que fora da redação você talvez tenha uma opção, assim, que você não precisa seguir exatamente os passos de quem vieram antes de você. Eu acho que ajuda muito as pessoas a terem essa confiança de sair do que elas estavam fazendo para explorar esse mundo que tem tanta vaga, que tem tanta oportunidade. E como foi que você acha que a comunidade jornalística recebeu o seu trabalho? Olha, quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu escutei de, assim, quase todos os meus entrevistados que quando eles contavam para a família que eles não estavam trabalhando na Globo ou em qualquer outra emissora, que era muito difícil, porque as pessoas não conseguem entender
o que um jornalista faz fora da redação. E para os jornalistas que estão na redação, a gente que não trabalha com isso é muito criticado. Então, nem é jornalista. Inclusive, eu lembro de várias piadas assim, que eu tive em classe falando, quem trabalha com RP não é jornalista. De zoação, assim, obviamente. Mas que é muito difícil, né? Você conseguir ter uma estabilidade, você conseguir ser reconhecido pelo trabalho que você faz, não estando aparecendo só na TV ou tendo seu nome no jornal impresso. Você ter esse reconhecimento em outras formas é muito difícil. Eu acho que hoje a gente já teve um grande avanço em relação a isso, porque a gente já tem aí a internet, jornalismo digital, tem vários veículos tradicionais que estão conseguindo mexer nessas novas plataformas, conseguir interagir com o público de outras formas, mas mesmo assim, ele continua sendo um tema pouco debatido. Inclusive, quando eu fui escolher esse tema, que eu comecei a pesquisar outros trabalhos, doutorados, mestrados, eu percebi que não é um tema muito falado. As pessoas geralmente escolhem tratar sobre áreas específicas, então, assessoria de imprensa, como ela se encaixa no jornalismo? Ou, o hibridismo de publicidade e jornalismo, vamos tratar sobre esse assunto, mas as pessoas não falam sobre como as redações estão cada vez diminuindo o número de vagas de funcionários, como elas pagam mal relacionados às empresas que hoje em dia estão no mercado e contratando, né, ofertando vagas para os jornalistas. Eu acho muito engraçado. Toda vez que você vai entrar na faculdade de jornalismo, tem alguém que vira pra você e fala: mas você vai trabalhar na Globo, né? Mas você está na TV, né? Eu acho muito engraçado isso. Então, para você é importante que haja, não só fora, mas também dentro da sala de aula, uma conscientização sobre outras áreas do jornalismo? Sim, eu acho que super. Eu acho que tudo bem você incentivar o aluno a perseguir as vagas que tem nessas emissoras tradicionais. Só que eu acho que você também tem que incentivar ele a pensar no futuro, né? Tudo bem, ele pode fazer um estágio numa grande emissora, só que no futuro talvez ele não seja contratado, ou no futuro ele não desenvolva as habilidades necessárias, ele tenha o conhecimento necessário para poder migrar de área. Então eu acho que é importante você incentivar os dois lados. Tem gente que nasceu para falar na TV, que gosta de fazer isso. Então legal, incentiva esse cara a seguir esse caminho que ele vai se dar bem, porque se ele tem as qualificações, o conhecimento necessário, com certeza ele vai conseguir uma das vagas. Só que ao mesmo tempo, eu lembro de sofrer isso muito na minha sala, que as pessoas que entravam nas emissoras eram tipo, meu Deus do céu, elas estão muito bem sucedidas, elas conseguiram ter um endeusamento, assim, das pessoas que conseguem um emprego numa emissora. Só que ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que quem não consegue também é qualificado, também é talentoso e também vai ter um futuro de carreira, assim. Eu tinha muito medo. Quando eu saí da faculdade, eu falava, ninguém nunca me deu um parabéns, assim, por eu ter conseguido um trabalho fora da redação. Por que isso tá errado, assim, sabe? A gente tem que mostrar que o reconhecimento, tudo tem que ser para todo mundo. Independente se ele tá na redação ou não, ele é jornalista e ele vai fazer e seguir a ética da profissão de acordo com o que a gente aprendeu na faculdade. E a última pergunta que eu tenho para você é se você tem alguma dica para quem vai começar o TCC agora. Eu acho que quando a gente começa a ter esse primeiro contato com o TCC, a gente começa a desenvolver ele meio que na força do ódio. Você só quer acabar a faculdade, você só quer entregar o TCC e muitas vezes você acaba escolhendo qualquer tema só para você se livrar disso, né? E a minha dica é você escolher um tema que realmente você tenha profundidade, que você queira saber mais, que você se interesse, porque é uma coisa que você vai ver por muito tempo, então você vai ficar 1 ano trabalhando nisso, você vai entrevistar pessoas que vão falar sobre isso. E você tem que gostar do que você está fazendo, né? Não adianta você fazer um trabalho de algo que você não esteja gostando. E para você se esforçar, porque assim, o TCC não acaba quando você termina a faculdade. Inclusive, eu queria falar aqui que para os alunos especial do Mackenzie, que a gente geralmente, quando os TCCs recebem excelência, uma nota muito alta, eles são indicados para prêmio. E isso ajuda muito no currículo. Inclusive, eu participei da fase regional da Intercom, ganhei no estádio, na região sudeste, e eu acho que isso é muito importante, assim, esse reconhecimento, esse prêmio, ele vai alavancar a carreira, ele vai mostrar que você se dedicou, você pode usar isso no seu portfólio, porque quando você sai da faculdade, você às vezes não teve tanta experiência se você não conseguiu um estágio, então quando você vai buscar uma vaga de emprego, você pode mostrar isso, olha aqui o meu TCC, ele foi premiado, então eu acho que vai ajudar muito, então a minha dica é essa. Tudo bem, tá todo mundo cansado, tá todo mundo fazendo na força do ódio, mas assim, escolhe um tema que você gosta e se esforça muito nele, porque ele não acaba na faculdade, ele pode te ajudar muito no mundo profissional.
Muito obrigada, Sabrina, pela sua presença, por esse papo que você bateu com a gente, foi muito importante. Obrigada a você, estou muito feliz de estar aqui. E meu muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.